Oi, crianças, tudo bem? Como que vocês estão? Prontos para mais uma videoaula? Vamos lá. Videoaula de agora é da disciplina de História. Peguem a apostila nova do terceiro bimestre, tá certo? Vamos lá dar continuidade ao que nós estávamos estudando. Então vamos lá. Abram na disciplina de História. Na página 8, tá? Vocês vão encontrar estas questões. Página 8 diz o seguinte: você estudou que, desde o nascimento, todas as pessoas têm uma história de vida. Lembram que a gente estudou no bimestre passado, né, na disciplina de História, muito sobre família. A minha família tem histórias, a minha família tem história, e que histórias? A história da minha família. Estudamos a história do nome, a origem do nome, a história do sobrenome, a origem do sobrenome, né? Histórias de gerações familiares, enfim, todas as famílias têm alguma história para contar. Tem a história do teu nascimento, história do nascimento dos pais de vocês, história do nascimento dos avós, enfim, né? Descendentes. Lembram que a gente estudou tudo isso na disciplina de História do bimestre passado? Falamos muito mesmo sobre família. Observamos as imagens do passado, imagens atuais, tipos de famílias, os membros de famílias, organização familiar. Lembram? Então, né? Famílias têm histórias. E aqui diz o seguinte: as escolas também têm história. Isso, as escolas também têm história. Todas as escolas sempre têm uma história para contar, tá? Seja de uma reforma, seja de uma ampliação, seja de uma diminuição, tá? Enfim, sempre vai ter a origem do nome, alguma coisa. Sempre tem uma história para contar, tá? Vamos lá então. Diz aqui: eu, cidadão. Número 1. Vamos conhecer a história de diferentes escolas. Para isso, realize uma pesquisa entre adultos que já foram alunos. Faça as seguintes perguntas. Olha só, vocês vão ser os curiosos pesquisadores e entrevistadores agora, tá certo? Vamos lá. Vocês vão escolher um familiar. Esse familiar pode ser a avó, o avô, a madrinha, o padrinho, a tia, o tio, a mãe, o pai. Vão escolher uma pessoa na qual vocês vão entrevistar. Eles vão realizar as seguintes perguntas que estão aqui, que a prof vai ler para vocês, tá? Então vamos lá. Letra A, primeira pergunta é: qual é o nome da escola onde você estudou quando tinha a minha idade? Quando tinha a tua idade, você aí que tá perguntando, não a idade da prof, a tua idade, né? Você vai perguntar lá pro adulto: como que é o nome da escola que você estudava quando você tinha a minha idade? Eu tenho tantos anos. Como que é o nome da escola onde você estudava? Né? Você pode ampliar essa pergunta. Essa escola é aonde? É aqui na cidade de Palmas? Em que cidade que é? Como que era essa escola? Pode fazer daí as tuas indagações, tá? As tuas curiosidades. Letra B. Em que ano você estudou quando tinha minha idade? Qual que era o ano? Agora eu tenho tantos anos e o nosso ano é de 2020. Qual que era o ano na época onde a senhora ou o senhor estudou nessa escola? Tá? E registra o lado ali, o nome da escola, o nome do ano, o número do ano, tá? Essa escola ainda existe, né? Vamos ver se a pessoa sabe te responder, se essa escola ainda existe ou não, né? Talvez essa pessoa pesquise para te responder também, tá? Se ela não souber, se for de alguma outra cidade, né? Que atualmente a pessoa não mora, tá? Número 2. Para registrar o que você descobriu, peça às pessoas entrevistadas que escrevam as respostas nesta tabela. Tá? Aqui diz as pessoas, mas a prof sugere que vocês façam isso com uma pessoa, tá? Escolham uma pessoa e façam bem feita essa entrevista, se preparem bem para fazer essa entrevista, tá? Para sair tudo bem certinho, certo? O que vocês vão fazer? Nome do entrevistado. Na primeira linha aqui, ó.
da roxinha, diz o nome do entrevistado, tá? Colocar o nome da pessoa que está sendo entrevistada, né? Se é a mãe, coloca o nome da mãe, se é o pai, coloca o nome do pai, o nome completo da pessoa, tá? Se é a avó, se é o avô, se é a tia, se é a madrinha, se é o vizinho, se é o papagaio, se é o periquito, enfim, quem for, tá? Você vai colocar ali, tá? Então, por isso, uma pessoa, para não fazer bagunça, não virar confusão aqui na apostila, né? Então, escolhe uma pessoa, coloca o nome completo da pessoa ali na primeira linha. Segunda linha, nome da escola. Qual que era o nome da escola que a pessoa estudou? Tá? Qual que era o nome da escola? Ano. Em que ano que essa pessoa tinha estudado? Lembra que vocês fizeram essa pergunta na letrinha B? Em que ano você estudou quando tinha minha idade? Então, vocês vão colocar o ano da pessoa estudou ali, tá certo? A escola existe atualmente, sim ou não? E vai marcar o xizinho ali. Se a escola ainda existe no sim, se a escola não existe mais no não. Olha aqui, ó, relembrando. Nome da pessoa, nome da escola, ano que estudou, a escola ainda existe sim ou não, tá? Próximo, nome do entrevistado. Aqui já é um outro entrevistado que vocês podem fazer, tá? A prof disse escolha uma pessoa, mas uma pessoa por vez, tá certo? Uma pessoa por vez. Você vai pegar aquela pessoa e vai fazer primeiro com aquela pessoa, tá? E se você quer uma outra pessoa para você fazer, você pode continuar e preencher aqui, tá? Mas se você não quer parar naquela pessoa, não tem mais quem eu entrevistar, pode ser somente naquela primeira ficha ali. E você vai fazer a mesma coisa. Nome do entrevistado, tá? Nome da escola. A escola existe atualmente, sim ou não. O ano é a mesma fichinha. Nome do entrevistado, nome da escola. A escola existe atualmente, sim ou não. O ano. Enfim, tá? A tarefa fica para uma pessoa, mas se você quer se estender e fazer com mais duas pessoas, você pode fazer, né? A prof diz ali o nome do entrevistado, nome das pessoas, se não vira bagunça, né? Por quê? Porque se você vai fazer com mais de um, você faz por vez. Então, para não colocar na mesma fichinha, para não fazer aquela salada, aquela mistura. Né? Vai entrevistar a mãe, primeiro só a mãe, vai entrevistar o pai, primeiro só o pai, vai entrevistar a avó, primeiro só a avó. Tá? Um por vez, se você quer preencher as outras duas. Não é obrigatório fazer as outras duas, tá? A prof tá pedindo uma, tá? Quer fazer? Pode fazer. Para não virar bagunça, mas se quer aumentar a curiosidade de vocês, vocês podem fazer as outras duas, tá certo? Apresente à turma o resultado da sua pesquisa. Até porque a prof diz assim, porque às vezes a pessoa não tem mais que um adulto na família, na casa. Às vezes a pessoa mora só com um adulto. Daí como que vai fazer com mais dois adultos e precisa fazer essa tarefa para aquele momento, né? Ou a pessoa tem dois adultos, não cumpre o outro terceiro ali. Então, o prof cobra de um. Quer fazer os outros? Não tem problema. O prof torna a repetir. Não tem problema, pode fazer. Ai, meu pai viaja fora, ou minha mãe viaja muito, eu não tenho, ou eu moro só com a minha avó, né? Então fica complicado. Eu moro só com meu pai. Então, por isso que a prof pede de uma para não fazer bagunça, e se quer fazer, não preenche na mesma ficha. Já tem outras fichas para dar sequência, tá certo? Então, apresenta à turma o resultado da pesquisa. Para quem que vocês vão apresentar, então? Para a professora. Vai colocar o nome, a data e vai enviar via aplicativo. Lembrando, pessoal, que para enviar tarefa de história, página tal, não apenas tarefa, tá? Tarefa do que é, tá bom? Beijo, até a próxima aula. Não esqueçam, se preparem bem para fazer essa entrevista e vão com calma, tá certo? Beijo, tchau, tchau.